Atos, no capítulo 2, versículo 25. Nós iremos até o versículo 36 hoje. Quem está acompanhando aqui e está entendendo que todo domingo nós estamos estudando Atos capítulo 2. Nós estamos falando sobre Atos capítulo 2. Já estamos na primeira, segunda, terceira, quarta mensagem sobre este capítulo, Atos capítulo 2. Por que estamos estudando? Porque é um momento crucial na história. Atos capítulo 2 divide aquilo que chamamos de congregação dos santos, a sua história. A igreja, o povo de Deus, era de uma forma antes da descida do Espírito Santo. E de uma outra forma, depois da descida do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que o povo de Deus começa na descida do Espírito Santo. Não. O povo de Deus começa em Adão. Nós temos, por exemplo, Adão como homem, povo de Deus. Nós temos Enoque, que andou com Deus, como povo de Deus. Nós temos Abraão como povo de Deus. Isaac, Jacó, como povo de Deus. Nós temos também os profetas como povo de Deus. Nós temos os apóstolos como povo de Deus. E a igreja que toma a sua forma em Atos 2, também como povo de Deus. Nós hoje aqui fazemos parte do povo de Deus. Mas antes da descida do Espírito Santo, o Espírito descia sobre reis, sacerdotes, profetas, e não fazia habitação, e não fazia morada. Mas na descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, agora o Espírito Santo faz morada em nós. E hoje nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa dessa casa para fazer morada. Não precisa da lagoinha matriz para fazer morada. Não precisa da arca da aliança para fazer morada. Hoje o Espírito Santo faz morada em nós. Se não tivermos esse teto para congregarmos e reunirmos, iremos ali para a Praça do Papa, para a Praça da Bandeira, iremos para o Mirante, seja onde for, ali estará a igreja do Senhor. Nós somos morada do Espírito Santo. E é por isso que eu estou falando aqui com vocês sobre Atos capítulo 2. Já falamos sobre a descida do Espírito, já falamos como Pedro defende a fé e anuncia a primeira e a segunda vinda. Falamos sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E agora, a partir do versículo 25, Pedro vai evocar 2 textos do livro dos Salmos, para completar a sua mensagem. No domingo que vem, veremos os 3.000 batizados depois da pregação de Pedro. E para finalizarmos esse estudo, como a igreja verdadeiramente deve andar e quais são os pilares de uma igreja genuína. Hoje, eu queria que você prestasse atenção na mensagem e percebesse que uma hora iremos falar de Davi, outra hora iremos falar de Jesus. Uma hora anunciaremos sobre Davi e outra hora sobre Jesus. Por quê? Porque nós iremos ler aqui 2 salmos no livro de Atos. O Salmo 16 e o Salmo 110. Na mensagem de Pedro, ele vai trazer 2 textos da Escritura. Olha que interessante. Pedro era um pregador bíblico. Pedro pregava debaixo da autoridade da Escritura. Neste sermão, Pedro falou sobre Joel 2. Pedro falou sobre Salmo 16. E Pedro falou também sobre Salmo 110. Isso já nos ensina muito. Quando você vier pregar, não venha pregar baseado na crônica de Nárnia. Não pode fazer isso não. Não pode vir pregar baseado em Augusto Cury. Não pode fazer isso não. Você não pode ser baseado, por exemplo, em um psicólogo, psiquiatra que você gosta. Você tem que trazer texto bíblico. O que a Bíblia diz? O salmista está aqui agora baseando a pregação do apóstolo Pedro. Versículo 25. Porque a respeito dele, diz Davi, dele quem? Daquele que foi morto e ressuscitado. Lembra da pregação do domingo passado? A respeito daquele que foi morto, mas que Deus ressuscitou, disse Davi, versículo 25, agora o texto do Salmo 16, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Aqui nós temos uma perspectiva profética, e eu já falei muito sobre isso aqui.
Os profetas anunciavam coisas que tinham cumprimento nos seus dias, mas também um cumprimento posterior. Davi, aqui no Salmo 16, esse é um texto que Pedro usa do Salmo 16, está dizendo que diante dele, ele sempre via o Senhor, e que por causa disso, ele não era abalado. Só que o texto está dizendo a respeito de Jesus. Então, quando Davi, que viveu 1000 anos antes de Cristo, disse que ao lado dele, ele sempre via o Senhor, e que por causa disso, ele não seria abalado, é uma realidade para Davi, mas também uma realidade para o Messias. Nós já vimos aqui, nesses estudos de Atos 2, que Jesus não fazia nada sozinho, mas Jesus fazia no poder do Espírito Santo, e Deus testificava o seu ministério. Eu e o Pai somos um. O Pai dá testemunha de mim. Pai, eu peço para que, como nós somos um, a tua igreja, os discípulos, sejam um. Em todo momento do ministério de Jesus, nós vemos a Santíssima Trindade atuando. Aqui Davi disse: Deus estava do meu lado, por isso eu não fui abalado. E isso serve para o ministério de Jesus. O Pai esteve sempre com o Filho no ministério terreno, por isso ele não foi abalado, por isso ele conseguiu cumprir o seu chamado, por isso ele conseguiu vir à terra e morrer em nosso lugar. Só teve um momento na história que o Pai foi separado do Filho, na cruz, quando Jesus disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso também é um salmo de Davi. 1000 anos antes, Davi já estava profetizando que o filho seria separado e abandonado pelo pai na cruz. Mas tirando este momento, em nenhum lugar da Escritura o pai foi separado do filho. Em nenhum lugar da Escritura o filho foi esquecido pelo pai, exceto pela cruz. Mas isso também servia para Davi, também serve para mim, também serve para você. Deus sempre está ao seu lado. Deus não te abandona. A situação pode parecer difícil, mas Deus não te abandona. O momento pode ser crucial, mas Deus não te abandona. Pode estar acontecendo exteriormente coisas difíceis, mas isso não significa que Deus está te abandonando. Nós precisamos aprender, irmãos, a vivermos tribulações. Sabe por que tem hora que a gente acha que Deus nos abandonou e por isso estamos abalados? Porque nós fomos treinados que o crente não passa dificuldade, que o crente não passa luta, que o crente não fica doente, que o crente não tem problema, que o crente não bate carro, que o crente não passa por situações financeiras complicadas. E, irmão, acontece tudo isso com crente, sim. Você precisa estar preparado para o dia mau? Sim. Caia na real e abandone a utopia de uma vida sem problema. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. A Bíblia mostra para nós que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, esperança. Tiago, a Bíblia diz assim: olha, fiquem felizes quando passardes por várias provações. É para ficar feliz. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Irmão, se prepare para o problema de amanhã. Se prepare para o problema da terça-feira. Se prepare para o leão da quarta-feira. Se prepare para o tigre da quinta-feira. Se prepare para o urso da sexta-feira. Se prepare para a raposa do sábado. Se prepare para chegar aqui, talvez domingo que vem, capengando e penando, com dificuldade, mancando, igual Jacó. Mas saiba, Deus está contigo. Deus está te forjando. Deus está te preparando, porque a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Davi profetizando 1000 anos antes de Cristo: o Senhor está do meu lado, eu não sou abalado. O Messias percebeu isso em vida aqui nessa terra. Jesus esteve sempre com o apoio do Pai, e é assim para nós também.
O versículo 26 e o versículo 27 e também o 28 é a continuação do Salmo 16. E agora é algo extremamente específico para o Messias. Essa parte do Salmo 26, 27 e 28 foi proferido por Davi, foi profetizado por Davi, mas não diz respeito a Davi. Aqui agora somente ao Messias, e vamos entender por quê. Olha o 26, 27 e 28. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Aqui nós temos uma parte que serve para Davi, e outra parte que serve apenas para o Messias. Vamos entender isso aqui. O texto diz que o coração está se alegrando e a língua está exultando. Quem passa pelo versículo 25 e percebe que Deus está o guardando e o protegendo, no coração tem alegria. Quem entende que Deus está guardando, mesmo nos momentos difíceis, na língua tem louvor. O Salmo 126 diz isso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então se ouviu dizer entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Não tem como um crente ficar para sempre triste. É possível o crente ficar triste. É possível o crente chorar. E se você quer chorar, irmão, chora. E membro desta igreja, se você vê outro irmão desta igreja chorando, o que você tem que fazer? Chorar com os que choram. Eu cresci em algumas igrejas, que eu já passei em igreja demais. Eu era um ímpio dentro da igreja, depois eu converti. Já deve ter acontecido isso com você também. Já fui frequentador de igreja demais. E algumas igrejas que eu frequentava era assim: não chora não. O que é isso? Levanta a cabeça, você é filho de Deus, você é crente, você não pode ficar assim não. Aí depois eu fui ler a Bíblia. Que quando você lê a Bíblia, você vê que tem igreja que não tem nada a ver com a Bíblia. E aí eu lendo a Bíblia, chora com o que chora. Lendo a Bíblia eu vi Jesus chorando 3 vezes. Lendo a Bíblia eu vi Paulo passando luta, passando dificuldade. Lendo a Bíblia eu vi Elias pedindo a morte. Lendo a Bíblia eu vi Moisés pedindo a morte. É normal, irmãos. Passar por dificuldade, tristeza e choro e luto é normal. Só que permanecer assim não é normal. Deus tira a gente lá do fundo do poço. Deus tira a gente lá da cova, meu irmão. E isso é uma realidade. Isso é uma verdade. Nós não podemos manter o nosso coração angustiado. Mas passamos por angústia. 2 realidades: a angústia e o livramento da angústia. Isso serve para Davi, isso serviu para o Messias, isso serve para nós. Mas agora, a continuação só para o Messias. O texto do 27 diz: não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. O que o texto está dizendo? Uma profecia apontando para Jesus. No caso de Jesus, ele morreria, entraria para o mundo dos mortos, seria sepultado, mas o seu corpo não entraria em decomposição. Por que não? Porque ao 3º dia, ele ressuscitaria. Então a profecia feita por Davi é o seguinte: o filho vai morrer. O Messias vai morrer, mas antes do corpo dele se decompor, Deus o levantará de entre os mortos. Não serve para Davi. Vamos ver aqui por quê. Porque Davi morreu, foi sepultado, e não tem mais nada de Davi lá em Jerusalém. Um dia vai chegar a sua vez. Irmãos, nós achamos lá em casa um rato morto. Olha para você ver. Achamos lá em casa um rato morto. E o rato já estava se decompondo e cheio de vermes. E o cara que foi lá tirar para mim, falou assim, olhou para mim, olhou para o rato, olhou para mim, não, olhou para mim, olhou para o rato, olhou para mim, olhou para o rato. Falei: o que foi, irmão? Tá vendo? Tá tendo uma visão aí? Falou: é o fim de todo mundo, né? Eu falei: é o fim de todo mundo. Você está certo. Nós iremos para debaixo da terra. E o nosso corpo vai decompor. E bichos vão comer nossa carne. Para que vaidade?
Para que achar que somos melhores que os outros? A caveira, muitos não gostam de caveira porque é o símbolo da morte. Mas a caveira também é o símbolo da igualdade. Todos teremos o mesmo fim. Davi morreu, foi sepultado. Eu vou morrer, vou ser sepultado. Vai no meu velório. No meu velório você vai cantar deserto. Te adorar é o que sustenta. Pode cantar. Só que, meu irmão, meu corpo vai estar lá, mas meu espírito vai estar com Cristo. E se você for primeiro que eu vou estar lá no seu velório também. Você não estará ali mais, seu corpo sim, mas você no céu ou no inferno. Não sei se você é crente, cuidado, vigia. Você precisa se converter e se arrepender hoje, se você não for crente. Mas se você for um cristão, você estará diante do trono de Cristo. Só que o seu corpo vai ver corrupção. E o Messias? O do Messias não. Levantou, glorificado, intacto, ressurreto, para a glória de Deus Pai. No terceiro dia, ele ressuscitou. Fizeste-me conhecer. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Serve para Davi, serve para o Messias, serve para nós. A alegria de estarmos diante da presença de Deus. Só que agora o 29, Pedro vai começar a mostrar que essas profecias do Salmo 16 não poderia dizer apenas respeito a Davi, porque existe alguém maior do que Davi, Jesus. Agora, irmãos, presta atenção. Quando você estiver lendo um texto bíblico, você precisa saber quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, porque senão não fará sentido. Pedro está pregando aqui sobre Davi e sobre o Messias para um público judeu. E Davi, talvez, não foi o melhor rei de Israel. Talvez Davi não foi o melhor, mas sem dúvida foi o maior. Sem dúvida foi o mais importante. Sem dúvida foi o mais lembrado. Pedro está diante de uma plateia, um auditório, que conhecia Davi. E agora Pedro está apresentando alguém maior do que Davi. Faz todo sentido, se compreendermos assim. Ele está apresentando para o seu público o Messias ressurreto. E para este público que conhecia Davi, mas não conhecia tanto sobre o Cristo, Davi está dizendo, vocês podem confiar no Cristo, porque as mensagens de Davi, os salmos de Davi, diziam respeito ao Cristo, e não somente a Davi. É um povo judeu, que lia o Antigo Testamento, que lia Salmo, que conhecia Davi, e que agora está ouvindo de alguém maior do que Davi. Versículo 29, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, no sul de Jerusalém, na cidade baixa, conhecida como cidade de Davi, tem lá um túmulo, o túmulo de Davi, mas não tem mais nada lá de Davi. Davi morreu, irmãos, há 3.023 anos. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Não tem resto dele lá mais não. Então, Pedro está chamando o seu auditório para falar, Davi morreu e foi sepultado. Davi não é o alvo final dos seus salmos. Davi não deve ser adorado. Davi não deve ser entronizado. Existe alguém que viria depois de Davi. Esse sim merecia toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Ele era rei e também era profeta. Davi, olha para você ver onde na Bíblia diz que Davi era profeta. No versículo 30. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, só até aqui. Que vida maravilhosa de Davi. Que honra Davi teve. O maior rei de Israel. 1 Samuel 13, 14. E Atos 13, 22. O homem segundo o coração de Deus. O maior rei de Israel. O homem segundo o coração de Deus, ou seja, escolhido por Deus para reinar. Um dos homens mais significativos da história de Israel. Profeta. Rei. E ainda recebeu uma promessa.
A promessa de que dele viria alguém para se assentar no trono eternamente. Da família de Davi não se apartaria o cetro, ou seja, da família de Davi sempre se levantariam reis. E o maior de todos os reis viria de Davi. Nós sabemos que, muito provavelmente, Maria era descendente de Davi. José também descendente de Davi. Cristo, como homem nessa terra, descendente de Davi, por Maria e por José. Os judeus não aceitam isso. Se você conversar com um judeu, ele vai falar: o seu Cristo, o seu Jesus, não pode ser o Messias, porque o Messias viria da linhagem de Davi, e o seu Cristo não veio de homem algum, veio daquilo que você diz, chamado Espírito Santo. E eles vão dizer: Jesus não pode ser o Messias, porque Jesus não veio de José, Jesus veio do Espírito Santo. Como é que você sai dessa? Como é que você refuta um judeu? Primeiro, Maria era descendente de Davi. José também. E naquela época, mesmo se o filho não fosse legítimo, não viesse de José, por exemplo, mas fosse adotado por José, ele tinha todas as bênçãos e qualidades de uma tribo. Jesus era da tribo de Judá. Jesus veio de Davi. Jesus era o descendente prometido de Davi, por Maria e por José, humanamente falando. Nós precisamos, irmãos, conhecer a Escritura para não cair em doutrinas erradas, em heresias. Se alguém falar para você que Jesus não é o Messias, porque ele não veio de Davi, você vai dizer: ele veio de Davi sim. Ele veio por causa de Maria e ele veio por causa de José. Agora o texto 31 diz: prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Vai chegar alguém, Davi, que assentará no seu trono. Vai chegar alguém, Davi, que vai ser o rei a partir da sua família. Quem é este? Jesus. Aquele que o Pai ressuscitou. Aquele que não viu corrupção. Aquele que morreu, mas ao terceiro dia estava vivo. 32. A este Jesus Deus ressuscitou. O texto do versículo 24 também diz que Deus ressuscitou Jesus. Não há impossíveis para o Deus que ressuscita mortos. Nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, a ponto de criar todas as coisas em 6 dias. Disse: haja luz e houve luz. Disse: firmamento, firmamento. Ervas, as árvores, separou as águas da parte seca. No 4º dia o sol, a lua e as estrelas. No 5º dia os animais aquáticos e as aves. No 6º dia os animais terrestres, e formou o homem. Este Deus todo-poderoso da criação é o Deus que pode ressuscitar um morto. Irmãos, há impossíveis para Deus? Para Deus tudo é possível. Davi está dizendo: sabe este Deus que Israel adora e serve? Sabe este Deus que vocês conhecem? Pois é, este Deus ressuscitou o descendente de Davi. Este Deus ressuscitou Jesus. Irmãos, presta atenção. Na segunda vinda de Cristo, nós seremos ressuscitados pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus. Você crê na doutrina da ressurreição? Toda quarta-feira nós estamos aqui estudando no estudo bíblico. Quarta-feira às 20 horas. Vocês estão sabendo disso? Vocês sabem disso? Então estou esperando vocês aqui. Toda quarta-feira às 20 horas. Estudo bíblico. Nós estamos estudando 1 Coríntios. Quando chegarmos no capítulo 15, nós estudaremos essa doutrina. A doutrina da ressurreição. O poder de Deus ressuscitou o Filho. O poder de Deus ressuscitou Jesus. Vai chegar um dia, na segunda vinda de Cristo, que nós também seremos ressuscitados pelo poder do nosso Deus. O corpo que é corrupto se revestirá de incorruptibilidade. O corpo que é mortal se revestirá de imortalidade. Aí acabou o choro.
Aí acabou o luto, aí acabou a tristeza, aí acabou a tentação, aí acabou o pecado. Por quê? Porque estaremos para sempre com o Senhor, naquilo que chamamos de novo céu e nova terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você tem algum parente? Aplauda o Senhor Jesus. Você tem alguém que você conhece que já morreu? Um monte, né? Você também tem, minha irmã, alguém que você conhece que já morreu? Eu tenho também. Quem aqui tem irmãos em Cristo? Irmãos de igreja, conhecidos cristãos que já morreram? Alguém tem? Todos nós temos. Ele será ressuscitado. Nós encontraremos ele de novo. Será que daremos um abraço? Ô, Joãozinho, você não viu Covid-19? Aí morreu antes de 2002. Você não viu o Penta? Você não viu muita coisa? Aí imagina a gente morrendo, irmão. Quando a gente morrer, vai acontecer tanta coisa nesse mundo. Continua acontecendo. Todo dia tem uma novidade nesse mundo. Aí vai, você não viu? Irmãos, nós estaremos juntos novamente como uma família, uma grande família. Cadê seu pai? Cadê sua mãe? Morreu em Cristo? Você vai habitar para sempre com eles. Cadê seus filhos? Cadê seus tios? Cadê o irmãozinho da igreja que vinha aqui, que sentava, hoje não está mais, morreu? Cadê a nossa irmã? Como é a irmã que morreu? A Ilse. Cadê ela, irmãos? Está com Jesus. E um dia ela vai ressuscitar. E nós estaremos com ela. A Ilse. Você não viu a gente saindo daquela casa? Você não viu o tamanho da igreja Lagoinha Mangabeiras que virou? Lá na Bandeirantes, compramos um galpão. A senhora não viu, mas a senhora viu coisa melhor. O que eu vi? Jesus ressurreto e glorificado. Vai chegar esse dia, irmãos. A este Jesus Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Ou seja, Pedro está dizendo, não nos contaram, nós vimos. Ninguém contou para Pedro que Jesus ressuscitou. Jesus apareceu para Pedro. E Jesus, aparecendo para Pedro, ressuscitado e glorificado, falou assim, Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pastoreia as minhas ovelhas. Pedro recebeu 3, como é que fala? Restaurações. Eu vou explicar por quê. 3 restaurações de Jesus. Porque ele negou 3 vezes. 3 vezes Pedro negou. 3 vezes Pedro ouviu do Senhor Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Ressuscitado. Pedro, irmãos, foi aquele que disse assim, olha, ainda que todos te abandonem, ainda que todos te deixem, eu não. Foi o primeiro a dar no pé. Foi o primeiro a rejeitar. Foi o primeiro a dizer não. Só que Jesus levou isso em conta. Jesus restaurou Pedro. Ressuscitado. Irmãos, talvez você negou Jesus, mas não é o fim. Talvez você já traiu Jesus, mas não é o fim. Talvez você já disse não para Jesus, mas essa manhã, ele ressuscitado, pode estar restaurando o seu ministério, o seu chamado e a sua vida. Pedro está dizendo, eu sou testemunha da ressurreição de Cristo. Irmão, você queria ser testemunha? Você queria ver Jesus ressurreto? Depois ele apareceu a Paulo, a Tiago, a João na ilha de Patmos. Um dia nós o veremos. Nós também seremos um dia testemunha da ressurreição de Cristo. Tomé ouviu de Jesus assim, ó, pega na minha mão. Aqui a marca. Encosta em mim. Um espírito não tem corpo como eu tenho. Tomé ouviu isso e depois disse, Senhor meu e Deus meu. Irmão, vai chegar um dia que nós veremos Jesus no rosto. E aí a gente vai olhar para trás e falar assim, e não era que era tudo verdade? Tudo que nós lemos era verdade mesmo. Jesus existe. Você vai falar assim. E outros que estudaram falam assim, Jesus existe. Ou existe ou existe, não interessa. É real. É real. Um dia nós olharemos para Ele. Contemplaremos o seu rosto. Tocaremos o seu corpo. Eu acho que a gente vai poder dar um abraço em Jesus também. Como é que é o abraço de Jesus? João reclinava-se no ombro de Jesus. Falar com Jesus, Senhor, eu passei luta, hein? A minha caminhada, eu sei que foi o Senhor que escreveu, mas o Senhor caprichou na luta, hein?
caprichou na dificuldade. Não, eu chorei demais naquela terra. Eu passei dificuldade demais, mas agora eu estou aqui descansando em Cristo. Agora olha a atualidade de Jesus. Foi morto, é verdade. Foi ressuscitado, é verdade. Mas isso já passou, não já passou? Agora como ele está hoje? Jesus hoje, o 33. Exaltado, pois, exaltado, engrandecido, entronizado, à destra de Deus, lugar de autoridade. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. A descida do Espírito Santo é uma ação da Trindade. Deus ordena ao Filho que envie o Espírito. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara. Agora Pedro vai usar o Salmo 110 para provar mais uma vez que Jesus é superior a Davi. Aqui no Brasil isso é normal. Quem estava ouvindo ele? Os judeus, que compreendiam o tamanho da grandeza de Davi. Ele está dizendo, não há ninguém maior do que Jesus, nem Davi. Quem é o grande homem de Deus que você conhece? Jesus é muito superior, é óbvio. Quem você gosta de escutar? Jesus é superior, é óbvio. Quem marcou a sua caminhada cristã? Jesus é superior, é óbvio. E agora Davi, em uma escala inferior a Jesus, profetiza no Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Como assim? Disse o Senhor ao meu Senhor. Davi está dizendo, disse o Pai ao Filho. Disse Deus Pai ao Deus Filho, assenta-te à minha direita. Venha para o lugar de autoridade. Venha se assentar comigo no trono. Até quando? Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Jesus tem inimigos. E se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver os inimigos de Deus e os inimigos do povo de Deus. A besta do mar, a besta da terra, a grande meretriz, dragão, a antiga serpente, que é Satanás. Um sistema mundano contra Deus e contra a sua palavra. E o último inimigo a ser vencido, 1 Coríntios 15 diz, é a morte. Quando Cristo vier em glória, ele derrota todos os seus inimigos e derrota a morte. Depois da segunda vinda de Cristo, não haverá mais morte. Mas o texto diz, o Pai chama o Filho, se assenta no lugar de autoridade. E você vai ver inimigo por inimigo caindo. Aí o 36 termina a mensagem de hoje e a mensagem de Pedro. Aqui termina a pregação do Pentecostes, com o resumo e com a conclusão. A conclusão da pregação de Pedro é esta: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. É Ele que vocês devem seguir a partir de agora. É eles que vocês devem buscar a partir de agora. É eles que vocês devem adorar a partir de agora, porque Ele é Senhor, Quírios, o dono, o rei, o governante, e também é o Cristo, o Messias prometido nas páginas do Antigo Testamento. É esse Jesus que nós estamos aqui adorando. E aí você ouve o sermão e diz, o que eu vou fazer? Domingo que vem, o povo vai perguntar para Pedro, o que a gente faz então? Eu entendi. O que a gente faz? Hoje em dia, nós chamamos as pessoas para cá, naquele famoso apelo, não é isso? Mas lá em Atos 2, quem fez o apelo foi o povo. O povo ouviu a pregação e disse, o que faremos agora? O que será das nossas vidas agora? Isso é matéria para domingo que vem. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje é dia de Santa Ceia. E eu queria que você recebesse a ceia agora, assentado. Depois que você receber a ceia, eu te peço para levantar. Tudo isso enquanto a gente estiver louvando ao Senhor. Os diáconos podem entregar a ceia. Vamos louvar ao Senhor, depois faremos uma oração.